Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Chegamos para mais uma edição, hoje é sexta-feira e é uma questão que não se quer calar, muito se fala e pouco, na verdade, se tem visto soluções. Por que razão é que a violência sexual contra menores tem aumentado? É uma questão de muita sensibilidade e por isso convidamos pessoas que nos vão responder com mais experiência, com propriedade de causa. Eu vou conversar hoje com o sociólogo Firmo do Rosário. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo à Angop. Obrigado, bom dia. Vamos também conversar com o advogado Armando Campos, ele que se junta a esta conversa para uma contextualização em relação a este mal que vai aumentando todos os dias. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia e nós é que agradecemos. Eu começo por questionar-vos quais são os fatores sociais e culturais que explicam o aumento destes casos no país. Estamos a falar do aumento de violação sexual contra menores. Bem, ao nível daquilo que a sociologia nos remete a afirmar, nós temos feito, de um tempo a esta parte, alguns estudos. Quando digo nós, eu pessoalmente e a minha equipa de trabalho, e temos algumas conclusões a que temos chegado em função dos inquéritos e fundamentalmente daquilo que nós chamamos observação participante. Não podemos falar de violência à criança sem antes termos que contextualizar a criança. A criança, ela é produzida no seio da família. E em sociologia a família é precisamente esta instituição social, né, básica por excelência, que ao lado das outras três, Estado, Igreja, escola, eles têm a responsabilidade de cuidar dos menores, porque estes por si só não se conseguem. Quer com isso dizer que há uma desestruturação familiar, daí a razão do aumento de casos contra a violência dos menores? Não apenas desestruturação familiar. É preciso que reposicionemos o fenómeno da seguinte forma. Há uma perda considerável de valores, de princípios e de normas sociais da angolanidade no seio da família angolana. Ou seja, se nós tivermos que colocar aqui um percentual, de 1992, 93 para cá, tem havido este acentuar de perda de valores, de princípios e de normas da família. Portanto, em sociologia diz-se que a família em Angola está num estado de anomia quase completa. Ou seja, a percentagem é muito alta no seio da família, no que a perda de valores, princípios e normas, portanto, faz menção. Portanto, não é apenas uma desestruturação. Muito mais do que isso. Sim, a desestruturação em sociologia ela é entendida como sendo o quê? Que também é um dos pontos da perda de valores. Nós vamos encontrando aquilo que Emílio Durkheim muito critica, que é precisamente o divórcio, que é precisamente as separações, que vão então trazendo aquilo que são famílias monoparentais, em que apenas um dos cônjuges, ou um dos pais, ou um dos progenitores é que vive, de facto, com a criança. E isto é que muita gente entende ser desestruturação familiar. É verdade que é um dos pontos, é um dos reflexos da moeda, mas não é apenas isso que concorre efetivamente para que haja, na verdade, aquilo que é um fenómeno perturbante ao nível da sociologia, ao nível das famílias, porque já é, de facto, um fenómeno sociológico mais do que um simples fenómeno social. Muito bem. Nós já voltamos assim, vamos agora perguntar, e eu gostava de saber, será, Dr. Campos, que a moldura penal vigente é suficiente? Devemos rever as penas para os abusadores? Como é que, na verdade, o sistema judicial oferece proteção e acolhimento às vítimas? Muito obrigado. Na verdade, falar de que as penas são brandas ou servem para acudir situações dessa natureza, estamos a falar de criança. E falar de criança é um ser... É sensível, né? Muito sensível. Se nós falarmos sensível, como se estivéssemos a suavizar. É muito sensível.
Desde logo, há toda essa necessidade de todos nós, não é, cuidarmos desta criança. E o sistema judicial ou jurídico é bastante cauteloso nesse quesito, mas, no entanto, ainda achamos que as penas são de facto brandas. As penas são de facto brandas se estamos atentos, se a memória não nos atrasou. Possivelmente 4 ou 3 meses atrás ouvimos a Primeira-Dama da República a lançar no ar que havia ou há de seguir como é que é de dizer? Há de ter um segmento, não é? De forma individual para tentar, junto das entidades judiciais, encontrar penas ainda mais gravosas. Porque, para ter noção... Atualmente a pena é de quantos anos para quem violar um menor? Imaginemos que seja uma menor de 14 anos. Uma menor de 14 anos. Porque a violação é assim um bocado abrangente. Certo. Havendo uma violação, um adulto para uma menor, assim, com beijos e tal, ele poderá levar uma pena de 1 a 5 anos. Só? Sim. É muito... É branda. É muito branda. De 1 a 5 anos. Mas se haver penetração, a pena já é um bocado elevada, que sai de 3 a 12 anos, havendo penetração. Mas só o facto de um adulto estar a acariciar uma menor já é bastante grave. Porque a intenção termina sempre com uma possível penetração. Sim. Então, tínhamos que começar a gravar a partir daquele momento. Então, o sistema, de facto, traz esses elementos, mas que ainda é brando, precisamos trabalhar no sentido de alargarmos esta condição. E como é que podemos agir, doutor, quando o agressor é um familiar ou, na verdade, uma figura pública? Pronto, aqui... Um pastor, uma figura pública, um empresário, pessoas conhecidas. Pronto, vamos começar aqui pelo pastor. A igreja é uma reserva moral da sociedade. Não a última, mas é uma reserva moral em que nós todos depositamos aquilo que é a nossa crença, aquilo que é a nossa paz de espírito. E temos um pastor, um padre, um bispo como sendo um espelho a seguir. Quando esse age contra aquilo que são as regras sociais, a própria sociedade o condena. Mas ele há de cair nas penalidades que a lei vigente, penal, não é? no nosso ordenamento jurídico, prevê. Sendo famoso, sendo figura politicamente exposta, mas pronto, nós todos vamos ficar assim de boca aberta. Uau, fez aquilo, não devia. E a moldura penal é aquilo que nós conhecemos. Portanto, é branda e podia ser mais, porque nós seguimos essa pessoa, mostrando-nos que é de facto uma pessoa de bom senso, é aquela pessoa que podemos confiar o nosso ente querido e tal, e na primeira esquina há aquelas intenções. Agora, falar de um pai, as medidas tornam-se ainda um bocado também gravosas, no sentido que um pai que violenta sexualmente o seu próprio filho, a sua própria filha, para além das medidas que ora vêm salvaguardadas na lei penal, ele tem ainda uma medida acessória, que é um interregno que a própria lei prevê, de um mínimo de 3 a 15 anos que ele não deve coabitar com esta pessoa. Pronto, tem a penalidade que um juiz poderá lhe aplicar em sede de um processo equitativo, não é justo, que ele poderá vir a cumprir no estabelecimento prisional, mas depois deste período ele ainda tem a condição de não aproximar-se quer dizer, perde aquela guarda, perde o poder da autoridade paternal. Pronto, estamos a ver que a sociedade assim vai julgando essa pessoa de uma forma que, pronto, o cidadão olha para a sociedade e não é aquela pessoa que nós esperávamos que estivesse entre nós. Sociologicamente falando também não é correto, não né? É correto. Inclusive, a lei dita que se a pessoa quiser, doutora Campos, se eu, a vítima, quiser não mais voltar a ter contacto com o abusador, eu tenho este direito?
Sim, O meu pai abusou-me e de repente eu fiquei com trauma e já não mais quero o ver nem ter contacto. E se possível retirar o nome dele no meu Do registro. registro. Como é que a lei olha para este aspecto? Na verdade, eu não trago aqui Sim. um respaldo Sobre capaz de dizer que a lei, nesses termos, a lei consegue trazer elementos sustentados para que a vítima, não é, de per si diga que não preciso mais do seu nome e tal, não. O registro, temos noção que ele começa logo ao nascimento. Sim, sim. Nas outras geografias, logo ao nascimento. Nós aqui tentamos e muitas das vezes as nossas maternidades não têm dado essa resposta. E quando adulto, temos a tendência de adquirirmos nome daquele que é o nosso cônjuge. Agora, dizer que por ter passado por uma situação dessa natureza, tenho a faculdade de retirar o nome, a família nós não escolhemos. Sim, nos ia imposta, né? Infelizmente. Podemos até, volta e meia, não retiro esse nome, mas o sangue está lá. É família. É família e os primos, os tios, os vizinhos, aqueles com quem nós convivemos, sabem que filho do A é filho do B. Pois. Eu olho aqui para essas questões e percebo que muitas vezes existe um silêncio. O silêncio das vítimas é mantido por vergonha ou por normalização do facto. Eu questiono assim, Dr. Firmo, porque percebo que muitas vezes as mães é que encobrem esta realidade. Porquê o silêncio? Porquê é que não se denuncia? E muitas vezes nós não temos essa cultura. O que é que nos está a faltar? Exato. No que a cultura jurídica diz respeito, Angola é ainda um país em que a nossa população, não é, tem uma baixa cultura jurídica. Porque nós temos razões antropossociológicas que nos fundamentam a este tipo de comportamento. Quer sejamos intelectuais formados cá ou na diáspora, ou até pessoas menos escolarizadas. Refiro-me precisamente aos onjangos, que eram, portanto, locais que existiam nas nossas comunidades, não digo primitivas até há pouco tempo, e ainda Existem alguns? ainda existem, não é? Ainda existem umbalas. São, na verdade, locais de concentração nas residências, tanto nos bairros, municípios, vilas, etc., que o objetivo é precisamente portanto, fazer o acerto daquilo que a vida da comunidade, a vida da sociedade, a vida das famílias e de pessoas do ponto de vista particular, né, afeta. E isto vem de quê? Decorre daquilo que é o poder tradicional. No nosso país, nós temos o poder tradicional, né, que vai fazendo o seu trabalho, né, com base nos nossos costumes e hábitos. E o poder tradicional, né, tem, de facto, a sua força. Né? O poder legal, né, dos tribunais e etc., né, a Assembleia da República, e há bem pouco tempo, no ano passado ainda, nós tivemos a ocasião de assistir no Parlamento que a Presidente recebeu as autoridades tradicionais e auscultou-as. Portanto, o poder tradicional, que é previsto ao nível da ciência sociológica, né? Weber já falava do poder tradicional, poder carismático, etc., e poder legal. Bem, o poder tradicional aqui, na nossa sociedade, ainda tem muito peso. Temos os coordenadores de bairro, que acabam, em muitas vezes, substituir o poder legal, que é a polícia, onde a polícia não chega, está lá um coordenador de bairro, está lá o SOBA, está o regedor, está o rei, e que, de facto, o que é que faz? É ouvir as partes e, no fundo, não é, aconselhá-las. Às vezes há alguma punição, mas a punição não é, por exemplo, a privação de liberdade. O que é que acontece? Há ali, por exemplo, uma palmatória, né? Há um chicote, há, às vezes, uma penalização de fazer os trabalhos comunitários, enfim. Então, ali o que mais impera é precisamente o consenso.
O consenso é, de facto, aquilo que mais impera. Isso foi passando de geração em geração e o que é que promoveu em cada um de nós? É a fraca cultura de denúncia. Hoje, né, estamos a falar hoje, refiro precisamente há sensivelmente 15 anos, começou-se a desenvolver no nosso país a chamada cultura de denúncia, pela via da comunicação social, não é? A rádio, as escolas, nas aulas, por exemplo, de moral e cívica, os professores vão passando alguma informação, mas o que é facto é que nós somos, cada um de nós é produto da cultura. E para além do mais, também temos um outro fator, que é precisamente aquilo que as mães ou as progenitoras e a família conseguem mensurar, porque às vezes, quando a violência à criança é intrafamiliar, o que se dá ali é justamente uma pessoa próxima à vítima e à família, é este que vai protagonizar a ação. E na maior parte das vezes, às vezes, esta pessoa, mesmo que não for o progenitor, é alguém que tem algum peso. Se for o pai, ele é portanto, ele é que trabalha e que traz os mantimentos para casa. Se for o pai, né? Se for um vizinho, temos a cultura de não ficar mal com o vizinho. Entretanto, ainda carecemos, a nossa população carece, efetivamente, da cultura de denúncia, mas, sobretudo, ainda não assumimos, não é, ad jure, aquilo que é as consequências. As pessoas pouco sabem sobre as consequências, não é, de uma criança ser abusada. E vamos falar isso daqui a instantes, mas como falou aqui da comunicação, eu acho que é um ponto muito bom para juntarmos aqui a conversa do Dr. Campos. A forma como o assunto é tratado nos meios de comunicação social e nas escolas ajuda a prevenir ou ainda alimenta o estigma sobre o assunto? Na verdade, ajuda a prevenir, porque temos conhecimento, vamos adquirindo conhecimento. Infelizmente, o ser humano tende a receber informações de forma deturpada, às vezes. E podemos até aqui, se não mesmo arriscar, que fazem de propósito. Porque o abusador é adulto. O abusador, muitas das vezes, até estamos a falar de escolas em formato. Tivemos um caso recente, a nível de uma das escolas aqui no centro da cidade. É alguém formado e sabe das consequências, mas ainda assim, imbuído do espírito, e espírito libidinoso, aquela ansiedade em ver algo na filha do outro, não é? Podia ser sua filha, podia ser sua neta, podia ser alguém da sua família. E ele começa a ver atributos a esta pessoa. Pronto, cada um traz esse elemento. Aqueles que tudo fazem para informar, fazem o bem, com o propósito de criar barreiras, de maneira a que os indivíduos que têm essa intenção possam parar, porque a menor já tem conhecimento de que isto é errado. Mas ainda assim, como foi levantado aqui em questões, não é? Que tem muito a ver com questões financeiras também. Então, as pessoas acabam nas escolas, não produz, mas quero passar. E não diz nada aos seus familiares, as dificuldades que está a ter, os familiares não acompanham, depois é o professor que quer acompanhar. E o professor, quando acompanhar, sabe que daí não vai tirar nenhum kwanza. Quero aproveitar-se da fragilidade desta menor para fazer... consumar o ato. Isto é que é perigoso. E a responsabilidade do doutor deve ser apenas penal ou também social e institucional? Falou aqui do caso do professor, por exemplo, deveria ser expulso? A responsabilidade, a par de ser penal, a norma jurídica, o normativo jurídico faz a sua parte, que é acolher as informações, os factos todos, isso fazer a subsunção dos factos ao direito. Se o direito assim entender de que deve ser penalizado, vai ser penalizado. A sociedade em si também deve penalizar no sentido de chamar a razão de que esta pessoa, não vamos bater, não. Chamar a razão a esta pessoa dessa pessoa de que o ato ora praticado não é dos mais corretos.
A instituição, estamos a falar de menor. Se nós colocamos um professor, a escola é a nossa segunda casa. E se nós estamos a entregar os nossos filhos a um professor que vai fazer o papel não só de professor, mas também de um pai, não pode abusar daquele menor. A instituição deve pôr a mão. A responsabilidade, para além de ser penal, pode ser também civil. E é despoletado de um procedimento disciplinar que pode também desembocar em expulsão. Até não devia pôr, devia ser devia. Deve, sim. E deve mesmo ser expulso, porque é uma pessoa que não tem condições para estar aí. Não tem condições. Mas não mostra. Mas não é o que acontece, não? Não, o que se vê é que sai de uma escola e vai para outra. E por quê? No que a profissionalização diz respeito, o que acontece, Ilustre? É que um professor que provadamente terá violentado uma criança, este nunca mais deveria exercer, né, a profissão de professor. Nem no público, quer no privado. Entretanto, sai de uma escola e passa para outra. Portanto, é um problema. Passos, certamente, continuarão a ser dados. Depois da comunicação social, às vezes, só fala do assunto no princípio e depois nunca mais fala. Fica por ali. Portanto, é fundamental que haja um acompanhamento do caso. É fundamentalíssimo que haja um acompanhamento até, como faz, por exemplo, ali, temos acompanhado a CMTV de Portugal, por exemplo. Né? Então, é importante, porque depois as pessoas ficam, mas e como é que ficou? E o que é que aconteceu? Só se noticiou uma vez e parou por ali. É importante que a informação chegue do mesmo modo que chegou, que aconteceu, e depois as pessoas ficam estupefactas, ficam curiosas, aliás, para saber qual será o desfecho. O desfecho, positivo ou negativo, há de trazer a quem está em casa e a outros professores, efetivamente, uma sensação ou de desencorajar, ou então de uma sensação de que, prontos, é tudo normal. É que às vezes, até, esses professores, no caso aqui do professor, é até expulso, mas não se comunica, não se informa. Por quê? A comunicação, a informação vai desincentivar e ajudará a desconstruir, não é verdade? Aquilo que, de facto, é a violência à criança. Né? Porque quando a comunicação social, às vezes, passa mais tempo, passa músicas, e músicas do estrangeiro, ao invés de factos deste tipo. Entretanto, as pessoas ficam com um sentimento de impunidade social. Não estou a falar da impunidade jurídica aqui do nosso colega jurista, não estou a falar disso. Mas, do ponto de vista social, é preciso que haja uma repugnância. Se as pessoas conhecerem, sabendo quem é, portanto, há uma repugnância. Entretanto, vai desencorajar o outro que é professor ou etc. a não voltar a fazer este ato. Eu continuo ainda consigo, antes de irmos outra vez ao Dr. Campo, quais são as consequências de uma pessoa que tenha sofrido uma violência, principalmente uma criança? Do ponto de vista da sociologia. Sociologicamente falando. Eu, antes de falar das consequências, eu queria fazer aqui, recuar um pouquinho. É que a violência à criança, ela acontece no seio da família, intrafamiliar, mas também fora do circuito familiar. No âmbito da família, quase tudo foi dito. Mas também fora da família. Por que nós temos, antes das consequências, por que estes factos ocorrem e cada vez mais? As causas. Há pouco nós nos referimos da questão da perda de valores. O outro fator é precisamente a imigração massiva, né? E, vamos assim dizer, ilegal. Há muitos imigrantes ilegais aqui que nós não os conhecemos, de onde vêm e o que é que aqui vêm fazer de facto, não se sabe. Temos uma terceira questão, que é precisamente a proliferação de, não sei se são igrejas, se são seitas, eu não estou capacitado para o afirmar, mas o que é facto é que
algumas casas que dizem proferir a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas destas, vamos assim considerar, igrejas, como são chamadas, são autênticos tabernáculos do mal. Porque vão corroer, estão a corroer o tecido básico da nossa, tanto da originalidade da família angolana. O seu pai é feiticeiro, a criança é feiticeira, tens que te envolver com a sua mãe, com a sua filha, com a sua neta, para poderes efetivamente ter dinheiro. O imediatismo. O imediatismo está a levar a que práticas deste tipo, né, sejam propagadas, continuadas. Porque há alguém, um papajamé, entre aspas, que efetivamente lhe faz uma promessa choruda portanto, financeira, de que é com o envolvimento a sua própria mãe, a sua própria filha, a sua própria neta, a vizinha, que de facto vai ser próspero. Também é um dos fatores que não se pode aqui efetivamente colocar de parte. E em muitos casos, né, de estudos feitos por nós, a justificação é justamente a promessa de um bem-estar maior, né? E isto ocorre até para pessoas que são formadas. Não estamos aqui a falar de pessoas iletradas, de pessoas que não estudaram, que vieram do quimbo, não. Residentes em cidades, nas nossas cidades, as cidades do nosso país, e até letradas. E muitas delas até letradas no exterior do país. Mas imbuídos destas crenças, com o imediatismo, não é verdade? Acabam por, efetivamente, embarcar por estas práticas. E às vezes com o consentimento da progenitora, da mãe. O outro fator é justamente a pobreza. Outra causa é a pobreza, né? A pobreza, não digo pobreza material, atenção. A pobreza que eu me refiro aqui é uma pobreza moral, espiritual, não é verdade? Porque a pobreza moral, a pobreza espiritual é muitas vezes, e na maior parte dos casos, a responsável, não é verdade, pela pobreza material. Então, alguém doa a sua filha mais pequena, a sua filha menor de idade, né, que vai ali a um cantineiro, que vai assediar, às vezes é a própria mãe que incentiva a criança a assediar alguém que tem alguma possibilidade, porque depois tem de vir 1 quilo de arroz a casa. A questão ali não é a pobreza material, a falta do arroz, não. É a pobreza moral, não é verdade, que vai motivar depois este tipo de pobreza material. A gente vai dizendo, mas pronto, é falta de emprego, é falta disso, é falta daquilo. Não. No nosso país, não há falta de coisa para fazer que renda alguma coisa. Isto é que é um facto. Quem colocar água para vender num saquito ou num bidão ou fazer uma quiçanga que não precisa de muita técnica, terá sempre um cliente. Terá sempre um cliente. Portanto, é uma questão de pobreza moral que se vai traduzindo em pobreza material. Há muitos fatores que estão interligados e que levam, na verdade, um cidadão a fazer isso. Embora eu acho que nenhum deles justifica tal ação. Não, nenhum deles Mas justifica. fale-nos agora, eu preciso mesmo que fale sobre as consequências, doutor. Sociologicamente falando, depois vamos aqui ouvir o doutor Campos também. Consequências. Uma das primeiras consequências é precisamente a falta de recomposição psicossocial desta pessoa, que passará depois a renegar-se a si própria, porque ela já não é a mesma pessoa, né? Ela quase que se remete, quando comparada, portanto, ela autonega-se, autorrejeita-se, inibe-se. Perante as outras crianças, ela fica inibida, envergonhada, perde a capacidade psicossomática, ou seja, na escola os rendimentos, se for uma criança que estuda, os rendimentos baixam. Ela passará a ter notas muito baixas. Passará a desistir. Uma outra aula não há de assistir. São consequências. Temos ainda a outra consequência, que é o bullying. Para quem, de facto, portanto, naquele ambiente, para as pessoas que, de facto, se aperceberem que ela foi violentada, né? Ela passa por bullying, outras crianças instigam, passarão a fazer troça dela e a zombá-la. E quando ela se tornar adulta, certamente que esta criança, amanhã adulta, não é? Para aquelas pessoas do seu meio, acabarão por levar isso para toda a vida.
Resultado, Carregará poderá um ter- trauma eterno, não é? para além de ser trauma, ela pode ter dificuldades de conseguir amanhã um conjuntura daquilo que ela de facto é. Pode, eventualmente, até por causa disso, mudar de área. Ou seja, se vive, se isto aconteceu no Camama, né, ou em Luanda, por exemplo, pois a criança é levada a Kwanza Norte. Ao Kwanza Norte. Portanto, muda. Esta mudança brusca, súbita e forçada do seu próprio meio, né, do meio em que está habituado Também ou habituada, pode ser portanto, uma das exatamente, consequências. é uma das consequências. Muito bem. Doutor Campos, como advogado, existem mecanismos seguros e eficazes para denunciar? Falamos aqui da tal questão de denúncia, mas às vezes temos eu vou denunciar e depois ninguém me vai ouvir. Existem, na verdade aqui, e volto a repetir a pergunta, existem mesmo mecanismos seguros e eficazes para se denunciar? Sim, existem. Fruto disso, eu pertenço a um escritório de advogados que durante um lapso de tempo tinha essa função de luta contra a violência, não só sexual, mas a violência doméstica. Existem estas parcerias com as entidades policiais para informar situações dessa natureza. O problema é a vítima, porque estamos aqui a tratar de questões que ocorrem muitas das vezes no seio No seio familiar. familiar. Alguém tem que tirar dali para fora, porque lá dentro podem abafar. Se abafar lá dentro, nós não sabemos. Mas se sair, automaticamente tem sempre alguém que vai denunciar. Porque tem aqui o problema de se fazer, ou seja, o procedimento criminal, só para que cheguemos ao procedimento criminal, a vítima, ou por via do seu tutor ou pai, levar esse assunto às autoridades. Porque se eles não fazerem, o Ministério Público não tem como, porque desconhece. Estamos aqui a tratar de um crime particular, não é? Houve aqui ofensas graves e tal, mas não querem tirar porque querem salvaguardar alguma coisa. Mas partindo do pressuposto de que a família é o tecido fundamental de uma determinada sociedade, quando ocorre no seio da família situações dessa natureza, é um impasse que se coloca no meio da relação entre pai e mãe, entre irmão e irmã, entre tio, por aí fora. Quer dizer que a família começa a se desestruturar. Os canais estão ali, a polícia está ali, existe disque denúncia, existem esses canais. Só precisamos é ter coragem Para denunciar. para denunciar. O que normalmente não tem Não há. havido. Não há, porque volta e meia foi denunciar. Depois diz, não, eu quero o meu marido, porque o meu marido é quem sustenta a casa. Mas estamos a tratar de um assunto muito sensível. Um assunto, avançou-se aqui as consequências. Há consequências muito gravosas, que pode levar a essa menor a não conceber no futuro, porque está em crescimento. Por isso mesmo é que a norma jurídica vem prevenir, porque envolver-se em uma relação sexual é autodeterminação. Eu tenho que me autodeterminar, Sim. estou em condições para avançar. Quando eu não estou em condições, ninguém me pode obrigar a fazer. Por quê? Porque nós estamos em crescimento. Estando em crescimento, os tecidos não estão preparados para enfrentar um embate de tal natureza. E ao enfrentar este embate, pode ter consequências ainda mais nefastas, que é a morte. Tu pode não resistir e ir a óbito. As consequências são N, que nós às vezes não temos noção, não estava bêbado. Não estava bêbado, porque não ocorre em uma única vez assim, despertou e voou, não. Há indícios. Sim. Começa-se a notar alguns resquícios daquilo que é a atitude desta pessoa. E com base a esses resquícios, nós não saímos para denunciar ou chamar a atenção. Ouve lá, o que o senhor andou a fazer naquela menor não é o mais correto. Se voltar a fazer, nós vamos denunciar. E não é nós vamos, tem que ir já. É uma questão já de imposição. A legislação contempla formas de abuso não físicas, como a pornografia ou exposições digitais? A legislação estabelece esse elemento. A pornografia é alargada. É alargada. Tem conversas de questões dessa natureza em que tiver uma criança, já estamos a envolvê-la
nesse caminho da pornografia. Usando revistas em casa em que tem crianças, já estamos a incorrer nesse âmbito da pornografia. A internet. E a lei, a internet em si, uma outra causa. nós temos os telefones, volta e meia, o nosso filho está a se esconder no quarto, foi descansar e não está a descansar. Está no telefone e não está a pesquisar. Dizem que vou pesquisar, não está a pesquisar, sociais. está a ver outra coisa. Mas a nossa lei, a lei penal, a lei 38/20 de 11 de novembro, que aprova o Código Penal angolano, prevê. E tem penas aí que vai, só de pornografia, vai de, se a memória não atrasou, vai de 3 a 8 anos. Que bom. Então, é um sinal de alerta. Deixa-me relembrar que somos Conversas Livres, consigo estamos toda sexta-feira aqui na Agência Angola por isso. A par do Conversas Livres, temos aqui a resenha desportiva. A resenha desportiva traz-nos um contexto muito diferente, onde todo evento desportivo é aqui falado toda a segunda-feira. A terça-feira temos a economia em análise e na quinta-feira temos o TIC hoje. Ainda aqui na Angop também há Viver com Saúde e, claro está, a sexta-feira termina com uma conversa boa. E hoje queremos agradecer aqui ao Ceifojor por nos ter emprestado as suas instalações, um jardim muito verde e muito convidativo. E nós estamos aqui a falar hoje num clima muito ameno, um clima que realmente é acolhedor. Este espaço é no Centro de Formação Profissional de Jornalistas. Portanto, estou hoje a conversar aqui com os nossos dois convidados que nos trazem uma abordagem muito sábia em relação ao tema que trazemos. Hoje falo com o Dr. Firmino do Rosário, ela é sociólogo e também com o advogado Armando Campos. Estão a responder às minhas questões, mas como sabem, nós não temos muito tempo, então eu vou esperar que vocês tenham aprendido e olha que foi uma aula para mim que vocês não têm noção. E talvez para também já fazemos aqui um gesto de conclusão, eu gostava de questionar-vos aos dois o que é preciso para mudarmos e construirmos uma cultura mais forte de proteção infantil no país. O que é que vos parece? O que é que devemos fazer? Vamos falar aqui de soluções. Então, pode começar. Sim, obrigado. As soluções devem ser já observadas. Podemos partir do pressuposto de que temos de blindar as nossas famílias de conhecimento, e blindá-los de cultura da denúncia. Porque este é o elemento fundamental. Porque avançou-se aqui N factos ou fatores que levam a este tipo de prática. E um desses fatores tem mesmo que ver com o nível ou a capacidade financeira das famílias. E a fome não espera. Este aqui é o problema, a fome não espera. E se nós estamos a viver uma situação desta natureza e já não temos a cultura da denúncia, pior ainda, o que nós temos que fazer é, junto daquilo que são o policiamento das nossas autoridades, porque fala-se muito do policiamento de proximidade. Se nós temos o policiamento de proximidades a funcionar, estamos alocados no seio das sociedades, das famílias. E tudo ocorre nas famílias. Há esta condição da família, tendo noção da denúncia, não andar quilómetros para poder denunciar. Estamos aqui a dizer que não vai adiar para amanhã. Ocorreu, vai logo denunciar, porque está ali uma unidade muito próxima para poder fazer. Porque não temos todos a capacidade de ter um telefone, ter saldo para fazermos ligações automáticas. Então temos que ter, o policiamento tem de ser de facto de proximidade para permitir que as famílias também tenham essa proteção, não é? E denunciar. Então temos que cultivar o espírito de denúncia. É fundamental. Muito bem. É fundamental. Obrigada, Dr. Campos. Dr. Firmo? Exato. No cultivar o espírito de denúncia, é importante que as escolas fomentem palestras. Independentemente das aulas de moral e cívica, é importante que haja palestras. Convocar, convidar especialistas, médicos, juristas, sociólogos, psicólogos, para que, em parada, como hoje se diz, nas formaturas, em parada, 5, 10 minutos, tocar, incentivar as nossas crianças desde tenra idade. Refiro-me
à primeira classe em diante. É ali onde nós temos que fazer o trabalho. Porque muitos dos pais em casa, para além de não terem tempo, têm o tabu de falar do problema sexual com os filhos. Para além do tabu, há, por parte de muitos progenitores, o total desconhecimento sobre o que é violência psicológica, o que é violência verbal, o que é violência física. Né? Entretanto, tratam tudo como se de normal se tratasse. Portanto, a escola, as igrejas, né? O Estado está aqui a fazer o seu trabalho, por exemplo, por via da comunicação social, mas é importante que a comunicação social faça muito mais ainda. E também, se pudermos fazer cartilhas distribuídas nas comunidades, na língua oficial, mas também nas línguas maternas. É fundamental. Os SOBAs, as autoridades tradicionais, portanto, os coordenadores de bairro, né? Têm sim já muito trabalho que fazem, mas é importante que se gize programas a partir das administrações municipais, né? Incumbi-los de passarem essa responsabilidade por via tanto de megafones, enfim, passar a palavra. Isto é fundamental. Portanto, é nisso, é nas comunidades onde temos que, de facto, fazer o trabalho de base. Obrigado. Obrigada a nós. Eu não tenho palavras para agradecer o que vocês fazem por nós e especialmente para os nossos internautas, porque precisamos falar mais sobre. É um assunto que ainda tem alguns tabus por se abordar, mas a vossa comunicação foi muito bem-vinda e oportuna. Desejar que continuem a prosperar nos vossos locais de trabalho, mas eu, como sempre digo, quais são as suas redes sociais? Nosso convidado Firmo? Firmo do Rosário. Pois. Em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, usa alguma rede social? Sim, uso WhatsApp, uso Facebook, uso. Podemos encontrá-lo nas redes sociais e talvez manter, e estávamos aqui a falar, na semana passada falámos sobre networking. Como fazer o networking com o Dr. Firmino? Olha, é já mais um outro tema da abordagem, pois. Porque eu lido justamente com aquilo que é o empreendedorismo. O networking, infelizmente, no nosso país, as pessoas têm telefones, mas exploram muito mal. É explorado muito mal. Tem que ouvir falar sobre esse assunto. Mas podemos encontrá-lo nas redes sociais? Qual é o seu contacto? O meu contacto é... Deixo aqui no ar, é? Sim, se quiser, tudo bem, se não... 934-08-4177, este é o WhatsApp. E, portanto, depois o Facebook... Firmo do Rosário. Muito bem, disponível para atender as pessoas que queiram, na verdade, sempre, algum serviço, sempre, alguma prestação do que faz. Sempre. Obrigada por ter vindo, doutor. Okay. Até uma próxima. Obrigadinho. Quais são as redes sociais do Dr. Firmino, do Dr. Campos? Eu não sou um usuário assíduo. Entra de quando em vez, né? Quantas vezes, então... Pronto, Facebook... Mas como localizar? Pronto, eu estou no escritório do advogado Florbela Malaquias, aqui no Maculuço mesmo, junto à sede do Banco Sol. Ou seja, junto à Angop. Pronto, está dito. É nosso vizinho. Sim. Disponível para prestar assistência jurídica a quem tiver necessidade. O nosso escritório é vocacionado a este elemento. Por isso, nós passo aqui a publicidade, não é? Pertencemos a uma organização política que é o Partido Humanista de Angola. Ele nasce mesmo no sentido de acudir às famílias, os desfavorecidos, pronto, naquilo que nós podemos oferecer, que é o jurídico, nós estamos abertos. Estão disponíveis. Sim. Eu gostei. Obrigada por terem vindo aos dois. Sim, que esta seja a primeira de tantas outras edições que eu conto com os vossos bons préstimos. Ok, obrigadinho. Nós é que agradecemos. E assim estamos a fechar mais uma edição. Queremos agradecer a si por nos ter acompanhado. Falámos hoje aqui sobre por que razão aumenta consideravelmente o número de violação contra a menores. Foi a questão que nós colocamos aos nossos dois convidados. Conversei com o Dr. Firmo do Rosário, é sociólogo, e também com o advogado Armando Campos. Já sabe, Conversas Livres é aqui na Agência Angola Press. Temos muito gosto em continuarmos a deixar você informado com informações do país e do mundo. Denunciem. Fiquem todos bem. E até a próxima edição. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.